Fala galera, treinador Well aqui trazendo para vocês mais um vídeo de execução, dessa vez falando um pouquinho sobre o nosso querido, odiado e amado também por muitos, levantamento terra. Hoje eu vou falar para vocês sobre levantamento terra e levantamento terra sumô, as diferenças de cada um deles e alguns erros que podem ser cometidos e como você pode corrigir. Vamos lá? Novamente, pessoal, vocês precisam pensar que a sua coluna precisa seguir um eixo anatômico. Então vou mostrar novamente, assim como no vídeo de agachamento que eu mostrei, eu quero mostrar para vocês a posição da minha coluna durante o movimento. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, pessoal, são nesses três eixos aqui, ó. Estou aqui fazendo um movimento. Se eu for fazer um stiff, esse é o movimento. O eixo está encostado aqui, ó. O bastão está encostado no meu quadril, está encostado na minha torácica, está encostado na minha cabeça. Se eu continuo, ó, eu tô aqui no meu limite, tá puxando já o meu posterior de coxa aqui, já tá tudo alongando aqui, fazendo esse RDL, esse stiff, como que você quiser chamar. Tem algumas diferenças, mas vamos ignorar isso agora. Quando eu chego nesse ponto aqui, onde eu já tô perdendo o contato, porque já tá puxando aqui o meu posterior, o que que acontece se eu continuo descendo? Minha coluna arredonda. Percebe que aqui, ó, já tem uma distância aqui do meu quadril. Minha coluna já arredondou, já perdi o contato da minha cabeça, eu tenho que colocar minha cabeça para trás. Então, eu já estou arredondando as minhas costas. Então, ó, eu vou descer até onde eu consigo ir sem perder essa curvatura natural da minha coluna. Se eu continuo descendo mais do que isso, o que vai acontecer? Eu vou arredondar as minhas costas. Eu cheguei no meu limite de posteriores de coxa e para que eu consiga ir mais longe, eu preciso me curvar para alcançar essa distância. Mas essa não é a ideia. Então, para que a gente faça um bom levantamento terra, além desse conceito de coluna reta, que também é questionável, mas a gente não vai entrar nesse aspecto hoje. Como eu disse no meu vídeo de agachamento, pessoal, tem algumas formas diferentes de se executar um exercício. E tá tudo bem, não é que nenhuma tá certa ou tá errada, mas que cada uma tem seu propósito. Dentro do fisiculturismo, a gente se preocupa em trazer a maior qualidade de contração muscular e, como consequência, uma boa progressão de carga. Mas não é o nosso principal intuito levantar e mover cada vez cargas maiores, mas sim fazer com que cargas menores tenham o máximo de impacto nessa musculatura possível. É inevitável fazer uma progressão de carga, é o principal pilar, mas não é interessante que a gente coloque isso como uma prioridade, deixando de lado a nossa técnica, tá, pessoal? Em alguns momentos isso pode mudar, mas como base a gente não muda, tá bom? Então, algumas coisas que vocês têm que pensar é o seguinte: pensando na melhor contração de glúteos, posteriores de coxa e até mesmo dorsais, que são os principais músculos que estão sendo utilizados dentro desse movimento, além de lombar, eretores de espinha, toda a parte de posteriores, né, do nosso corpo, toda a parte de cadeia posterior do nosso corpo está sendo bem utilizada no levantamento terra. Mas os principais que a gente utiliza para treinar são posteriores de coxa, glúteos e costas. Se eu fosse colocar como prioridade, eu colocaria glúteos em primeiro lugar, que são os mais trabalhados, porque o movimento tem mais ação de flexão do meu tronco, então o glúteo é o principal músculo trabalhado. Em segundo lugar, eu colocaria posteriores de coxa como estabilizadores de movimento. Eles geram uma tensão também, mas eles não geram contração total. E dorsais, por quê? Porque os dorsais eles ficam em isometria constante com a carga muito alta, muito mais alta do que, por exemplo, que você vai conseguir fazer uma remada curvada, por exemplo. Então você acaba sim tendo um trabalho de dorsais, tendo todo um trabalho de posteriores ali das costas, incluindo dorsais, quadrado lombar, eretores de espinha e vários outros músculos. Então as costas também são bastante utilizadas aqui nesse movimento de levantamento terra. Vamos começar aqui com a execução, pessoal. Eu vou entrar debaixo da barra. A barra está literalmente no meio do meu pé aqui, como se ela estivesse no meio da minha planta do pé, muito próximo da minha canela. Se eu inclinar o corpo para frente, já abaixo da minha canela. O meu corpo, eu vou descer ele aqui, ó, deixando o meu quadril alto. Se vocês prestarem atenção na altura do meu quadril, o meu ombro está no ponto mais alto, o meu quadril está na média altura e o meu joelho é o ponto mais baixo aqui dessas três articulações, esse triângulo aqui, ó. Então, ó, ombro alto, quadril no meio da distância e joelho mais baixo.
Quando eu estou com o quadril no ponto mais alto ou quase tão alto quanto a altura dos meus ombros, já vira um RDL ou um stiff se eu tiver totalmente estendido, tá? Stiff, eu ficaria nessa posição aqui, ó, joelho totalmente estendido e o meu ombro aqui quase na mesma altura que o meu quadril. Essa é uma posição de stiff. De um terra tradicional, eu abaixo um pouco esse quadril e de um RDL eu subo um pouco, com pouca flexão de joelho. Mas vamos falar aqui da saída do terra. Traduzido para o português como levantamento terra, esse movimento em inglês é chamado de deadlift, que é saída morta ou levantamento morto. Você sai do ponto morto. Então eu tiro ele do chão e ele começa do chão. Então tenha certeza de que seu corpo está totalmente apto a levantar essa carga antes de você sair do chão. Tem muita gente que pega o peso e depois se arruma, né? Pega o peso todo errado, se arruma na posição e depois começa a fazer. Isso está errado. Você já tem que entrar na barra sabendo que é para valer. Então eu me posiciono pronto para a saída. Posicionei, estou relaxado aqui ainda. Organizei minha respiração, tracionei a barra aqui, ó, fazendo uma contração de dorsais, como se eu tivesse um limãozinho aqui debaixo do braço, apertando. Firme. Quadril na média altura entre o joelho e o meu ombro. Quadril levemente mais alto. Eu contraio meu glúteo e empurro o chão. Eu já saio do chão com o glúteo totalmente contraído. Flexiono o joelho só o suficiente para alcançar o chão. Entro na posição novamente, saindo do ponto morto, contração de glúteo. Limão debaixo do braço. Glúteo. Subiu. Esse é o levantamento terra tradicional. A diferença do levantamento terra tradicional para o levantamento terra sumo deadlift, é só a posição dos pés, tá? Isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de conforto. Talvez, no seu caso, pode acontecer de você não conseguir alcançar, a barra está muito baixa no chão. Por isso eu recomendo, pessoal, que vocês usem essas anilhas específicas de levantamento de peso ou anilhas maiores, se você é capaz de levantar 20 quilos. Se não, você usa step para alcançar a altura de saída exata, que é mais ou menos no meio da sua canela. Depois que a barra está na altura certa, você pode fazer o movimento, pode começar o movimento. Mas o levantamento terra sumo surgiu como uma alternativa para que você conseguisse deixar o seu quadril mais próximo da barra e conseguisse mover cargas maiores sem precisar dobrar tanto os joelhos. Então você tira um pouco da carga do quadríceps, aumenta a carga nos glúteos e facilita o movimento para quem tem pernas muito longas. Se eu tenho pernas maiores, eu fico muito longe da barra e o movimento tradicional fica difícil para mim. Se eu abro afastando bem as pernas, o meu quadril automaticamente fica mais baixo, facilitando o movimento para mim. Então a diferença é só essa. Eu vou posicionar os pés bem mais afastados, né? Mais abertos ali, um palmo a mais do que a largura dos ombros, pelo menos. Todo o resto da configuração é igual ao levantamento terra tradicional. Então eu vou manter o quadril mais alto. Quadril levemente mais alto do que a linha do joelho. Minha coluna está reta. Eu amasso um limão debaixo do braço, contraio o glúteo e subo. O movimento fica bem mais concentrado nos meus glúteos do que nos meus posteriores de coxa. Ainda tem uma boa ativação de dorsais, mas é menor porque o ângulo do movimento diminui bastante também. Então essa é a diferença do levantamento terra sumo para o levantamento terra tradicional. E só essa diferença, não tem mais nenhuma diferença. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aprendido. Se você ainda tem dúvidas, se faz parte do nosso time de consultoria, entre em contato com o nosso suporte aqui no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso time de consultoria, entre em contato aqui pelo link que a gente vai te passar todos os detalhes para que você consiga treinar da melhor forma possível. Beleza? Valeu, falou e até mais.